No programa de hoje eu vou conversar com a coordenadora do novo curso de mestrado profissional em administração. Eu recebo aqui no estúdio a Dinorá Floriani. Tá começando o Cafezinho 2 aqui na TV Univale. Eu queria agradecer a sua presença no nosso programa, muito obrigado por estar aqui. Dinorá, você é muito bonita, fiquei muito surpreso com a sua beleza, veio muito bem vestida. Eu quero começar logo te perguntando, porque eu sou um jovem, eu tenho 20 anos, e eu tenho muito medo, sabe? Eu tenho muito medo de sair da faculdade. Por quê? Vou te explicar por quê. Me parece que o mercado de trabalho anda mais complicado do que nos últimos anos. E que eu tô pegando uma fase aí que as coisas já estão mais difíceis, né? Pra gente se estabilizar. Pro jovem, como é que você avalia? O jovem que sai da faculdade, tá difícil para ele se estabilizar no mercado de trabalho? Como é que tá isso? Olha, eu acho que mercado de trabalho, para aqueles que se especializam, que buscam ter competências específicas em uma determinada área, sempre haverá. Então, para aqueles que buscam um diferencial, ele sempre haverá uma oportunidade de trabalho. Então, eu acredito que está mais difícil, o mercado está bastante competitivo, inclusive com pessoas estrangeiras competindo pelas mesmas vagas no mercado nacional, né? Mas para aqueles que buscam se especializar, buscam se profissionalizar, há sempre uma grande chance de trabalho. Você falou aí dos estrangeiros, né, que o Brasil está recebendo cada vez mais pessoas de outros países. Então, que tal a gente fazer o caminho reverso também é uma boa, né? Quer dizer, a gente se especializar aqui e sair fora do Brasil, tem muita gente que está fazendo isso agora, né? Mais do que antes, eu acho. Ou não? Estou enganado? Olha, aí vai dos objetivos de cada um, né? Mas eu acredito que o mercado de trabalho no Brasil, inclusive pela vinda das empresas estrangeiras, né, para investimento estrangeiro direto no país, ou seja, abertura de empresas no país, eu acredito que há mercado de trabalho específico, profissional e de alta qualidade também no país. Mas, repito, para aqueles que buscam um diferencial na sua formação acadêmica e na sua experiência profissional, né? Então, eu não acredito que seja necessário ir para um outro país em busca de uma grande oportunidade de trabalho. Eu acredito que o Brasil tem, assim, grandes oportunidades, porém, bastante competitivo está o mercado de trabalho. Mais do que antes. Mais do que há muito tempo atrás. Quando né? você se formou aqui na Univale, né? Em administração, a tua especialização, você tem especialização em comércio exterior, não é? Como é que foi na tua época? Não sei se faz muito tempo ou se faz pouco tempo, porque é difícil falar isso, porque se eu falar, faz muito tempo, é como se estivesse chamando de velha, e não estou, não quero... Já faz bastante tempo. Era um mercado diferente, porém não tinha essa abertura comercial que está tendo hoje, ou seja, essa oportunidade que os jovens têm de sair da faculdade e entrar numa empresa estrangeira, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Isso havia com muito menor intensidade na época. Portanto, hoje, apesar da dificuldade, tem oportunidades muito interessantes também no país, né? E empresas que hoje abrem chances para profissionais, inclusive fazerem atividades fora do país, né, pela empresa. Então, acho que essas oportunidades hoje são diferentes e são realmente mais interessantes do que na época quando eu me formei. Você já deu aula aqui na Univale, né? Bastante tempo? Já sou professora da Univale há bastante tempo também. E como é que você vê o jovem acadêmico, não necessariamente da Univale, mas em geral, nós acadêmicos, a gente está bastante ansioso para se estabilizar, para, você quer logo ter uma carreira muito rápida, quer que as coisas aconteçam muito rápido. Não sei se isso é por causa da internet, o que é, porque a gente quer tudo muito rápido.
é uma ansiedade assim que às vezes eu sinto isso também na minha geração. Você vê que o jovem ele está muito ansioso para conseguir um emprego legal, para ter a sua renda já ganhar bastante dinheiro? Eu acredito que aqui no Brasil, principalmente na universidade, por exemplo, aqui na Univale e em cursos mais em cursos como da administração, comércio exterior, né, das ciências sociais aplicadas, são alunos que já fazem a faculdade geralmente trabalhando ao mesmo tempo, né, porque fazem a sua faculdade num período e nos demais procuram já estar inseridos no mercado de trabalho. Isso torna o aluno diferente e com um potencial a mais, que é já estar inserido a partir da sua formação, né? Então, já se forma na graduação estando no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que após a saída da graduação, o aluno sempre espera aumentar a sua experiência prática, né? Ou seja, espera melhorar o seu posto de trabalho após a graduação e busca, e o que nós estamos percebendo é que esse aluno ele continua se especializando. Então ele volta para a universidade, para os cursos de MBA, os cursos de pós-graduação que a universidade oferece, né? Nessas áreas da administração, da gestão, nós temos cursos de MBAs em negócios internacionais, como Global Trader, Marketing Internacional, Estratégia Internacional e Gestão de Projetos. Então, nós temos diversos cursos que, após a graduação, especializam os alunos. Então, muitos estão saindo da faculdade, já nos seus empregos, já no seu posto de trabalho, porém retornam à instituição para se especializar ainda mais. Então, aí voltamos ao ponto inicial, que eu comentei no início da nossa entrevista, sobre buscar um diferencial competitivo, para que possa aumentar a sua profissionalização e ser melhor aceito no mercado de trabalho. Então, acho que isso está acontecendo. E, claro, após a especialização, que são os MBAs, ou seja, a pós-graduação na universidade, há outros cursos que os alunos estão buscando para se tornar ainda mais competitivos, que é o mestrado profissional. Quer dizer, eu vejo que você fala bastante de especialização, mestrado, você mesmo tem doutorado, foi lá em São Paulo, né, que você me contou antes de fazer doutorado. Quer dizer que só o curso de graduação não é suficiente? Olha, muito depende da área, né? Porém, a área da gestão, né, da área de ciências sociais aplicadas, ela, que é a área que eu domino, que eu posso então comentar com você, ela precisa de uma especialização após a graduação, né? Principalmente porque são diversas áreas de atuação que um aluno de administração, um aluno de ciências contábeis, um aluno de economia, de logística e de comércio exterior podem atuar. Então, após a faculdade, ele já viu todas as áreas que ele pode atuar, e busca, após a graduação, se especializar. Eu acho que isso vem complementar, melhor dizendo, a graduação nas especialidades, né? Então, o aluno ele sai da graduação mais generalista e busca, com as especializações, um direcionamento na sua profissão. Você morou 8 anos em São Paulo, né? Para fazer o doutorado, ficou lá 8 anos. E como é que você compara o mercado de São Paulo, o mercado paulista, com o mercado catarinense? Tá melhor, tá pior? Qual que tem mais chances aí? São Paulo é mais concorrido ou a gente tem essa visão mais tenebrosa ali dos grandes centros? Eu acredito que, por ser um grande centro, é um mercado bastante competitivo, né? As pessoas são bastante especializadas, elas têm um contato com outras variáveis que às vezes aqui a gente não tem,
Porém, nós temos muitos alunos e alunos já que saíram da graduação, da especialização e foram chamados para grandes empresas ou empresas de médio porte em São Paulo ou em outros grandes centros do país, ou até mesmo fora do país, né? Então, eu acredito que não há um diferencial de formação, não há um diferencial de potencial do aluno, porém, há condições econômicas específicas e realmente é um mercado bastante competitivo. Porém, se você não tiver essa competência, esse diferencial, você não terá um posto de trabalho nem aqui e nem lá, né? Então, eu acredito que os mercados, independentemente das suas posições econômicas ou das suas grandezas, eles estão cada vez mais exigindo um profissional qualificado. Acho que essa é a questão. Mas eu queria ainda saber um pouquinho como é que foi essa tua experiência de morar lá. Você morou em São Paulo, capital? Sim. E como é que foi? Deve ser uma loucura. Eu fui especificamente para fazer o doutorado, onde eu fiquei 4 anos fazendo doutorado e depois fiquei mais um tempo morando e tendo algumas experiências profissionais e também continuava trabalhando aqui na instituição. E morar em São Paulo ou você gosta muito ou você não gosta, né? Não tem uma opção meio termo, porque é uma cidade realmente onde há muitas opções de lazer, muitas opções culturais, artísticas, porém há um outro lado da segurança, há um lado dos pontos negativos, que nós todos já conhecemos, o trânsito, as dificuldades. É uma cidade onde tudo acontece, né? De bom e de ruim. É uma cidade 24 horas no ar. O que você achou agora? É que agora já faz um tempo que eu inauguraram a ciclovia. Você seria uma paulista a favor ou contra a ciclovia? É um argumento difícil. Para quem não usa a ciclovia, né, ela é um ponto negativo, pois atrapalha também o fluxo de carros, né? Porém, para quem usa, é uma das alternativas que se tem para diminuir esse grande fluxo de automóveis. Então, não há um posicionamento contra ou a favor, a questão é, você usa ou você não usa. Então, acho que aí é bem por aí. Quem usa realmente é um fator bastante positivo. Porque, na verdade, a gente precisa abrir a nossa mente que existem outras maneiras de se locomover, né? E as pessoas que são contra, eu acho que, não sei, talvez seja um pouco de preconceito, porque às vezes você andar de carro é muito mais caro do que andar de bicicleta. Eu ando de bicicleta e eu adoraria uma ciclovia, por exemplo, no centro de Itajaí, uma grande ciclovia, entendeu? Seria uma ótima alternativa, então. Fica aí a dica, né? Eu vou fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta e ainda quero falar sobre o curso de mestrado profissional, não é? Que é o curso de mestrado profissional que ela tem uma especialização em logística. Em gestão. Internacionalização e logística. Entendi. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Daqui a pouco a gente volta com o Cafezinho 2. Estou recebendo aqui a Dinorá Floriani. Não sai daí. De volta com o Cafezinho 2 e hoje eu estou conversando com a Dinorá Floriani. Ela é coordenadora do novo curso de mestrado profissional em administração aqui da Univale. Então, quer dizer que ter uma especialização, vamos entender aqui, né? Ter uma especialização é um bônus ou é uma obrigação? Eu acredito que é um bônus, não é uma obrigação. É quem busca um diferencial, quem busca estar cada vez mais competitivo neste mercado de trabalho, é um bônus ter uma especialização, como é um bônus ter um outro idioma, como é um bônus ter uma experiência profissional, enfim, são bônus, não são obrigações. Cada um deve buscar aquilo que está primeiro ao seu alcance e é sob o seu interesse, né? Porque fazer por obrigação acaba não sendo diferencial para ninguém. Né? E você tem especialização em comércio exterior também, não é? E quantas línguas você fala, assim, só por uma curiosidade? Eu tive, após a minha graduação aqui na Univale, me formei em administração com habilitação em comércio exterior na época, depois eu fui fazer minha especialização na Universidade de Pádua, na Itália, então, consequentemente, eu falo italiano. Após
fazer mestrado, doutorado, e nisso tive várias experiências de morar nos Estados Unidos, na França, várias experiências na Espanha, então eu falo os idiomas de acordo com as experiências internacionais que eu tive durante esse período acadêmico. Você morou nos Estados Unidos, França, Espanha? E algumas experiências acadêmicas na Espanha. E qual que foi, assim, a que mais te enriqueceu, assim? Acredito que todas devem ter te enriquecido, deve ter feito você ter uma experiência muito bacana, mas conta um pouquinho dessas tuas visitas nesses países, assim, como é que foi? Eu queria muito viajar o mundo, sabe? Mochilão, aprender, morar em Veneza, Estados Unidos, então, invejo quem tem essa oportunidade. Como é que foi para ti? Eu acredito que é uma oportunidade que faz a diferença, né? Porque você ter essas experiências internacionais sempre foi uma questão para a minha pessoa de fundamental importância na profissão que eu escolhi, né? Que é a profissão para ser professora na área da internacionalização, na área do comércio exterior, ter essas vivências internacionais faz parte do aprendizado necessário para ser passado também como experiência em sala de aula. Foram sempre experiências acadêmicas, né? Tanto na Itália para fazer especialização, depois pós-graduação, pós-doc, que eu fiz agora recentemente, nos Estados Unidos, uma experiência do doutorado de sanduíche, na França também. Então, são experiências que agregam, não existe uma experiência melhor ou não tão boa quanto, são experiências diferentes, são culturas diferentes. Eu acho que é isso que abre a mente, abre a pessoa para novas experiências, que é essa aceitação de uma cultura diferente da sua, saber respeitar uma cultura diferente, saber viver num lugar diferente do seu. Acho que é isso que prepara a pessoa para novos horizontes, novos modelos. Qual cultura desses países que você morou que foi mais difícil de você se adaptar? Ou que você demorou assim até pegar a manha? Acho que são experiências que você se adapta, cada uma no seu tempo, né? Os franceses com as suas especificidades, os americanos com as deles, os italianos, e você vai sentindo e vai se adaptando. O importante é você ter uma abertura para conseguir viver em um país diferente do seu, respeitando o dia a dia dos outros países, né? A cultura, os aspectos legais, aspectos sociais, aspectos pessoais que são importantes para você se adaptar. Acho que isso é o mais importante, né? Você estar aberto, quando você já parte do pressuposto que você não vai conseguir, que é muito diferente, que você não gosta, que você acaba tendo que mudar o seu dia a dia, você acaba realmente tendo dificuldades em se adaptar. Mas quando você vai aberto às novas experiências, não tem tempo ruim, são todas experiências que só engrandecem, apesar de muitas não serem boas, muitas serem ótimas, mas enfim, são pontos que vão agregar o seu conhecimento. Como é que o brasileiro é visto lá fora? Você é uma brasileira que Sim. morou em vários países, né, ao redor do mundo. Como é que a gente é tratado lá? Olha, a gente sempre é tratado bem, né? Porque o brasileiro ele tem um carisma que quando você fala, eu sou brasileira, já fala em futebol, já fala sempre os nomes dos melhores jogadores de futebol que nós temos, se fala no samba, se fala de Foz do Iguaçu, das belas praias. Então, o brasileiro é sempre bem tratado, não tem nenhuma dificuldade. Então, acho que é uma questão mesmo depois a continuidade é uma questão de sua postura, né? E vai depender de como você se dê ao respeito, comporta, né? né? Aquele negócio? Se dê ao respeito para ser respeitado. É essa a questão. Eu queria saber ainda qual que é a diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, porque pra gente acadêmico, de graduação principalmente, é tudo a mesma coisa. E qual que é a diferença entre os dois? Bom, mas na verdade ele tem a mesma formação, né? Nós somos, a partir do mestrado, você recebe um diploma de mestre, tanto no acadêmico como no profissional.
A única diferença entre os dois mestrados, o mestrado acadêmico, que nós temos aqui na Univale, o mestrado acadêmico em administração e o doutorado em administração, que fica na Univale em Biguaçu, que é o PPGA. E temos agora também esse novo curso, mestrado profissional em administração, que a única diferença entre os dois programas é que no mestrado profissional, além de todos os aspectos que são vistos lá no mestrado acadêmico, tem uma vertente empírica, ou seja, a necessidade da pessoa ter experiência no mercado de trabalho, ter uma empresa para aplicar o seu trabalho, ou ter uma organização, não necessariamente uma empresa para aplicar o seu trabalho. Enfim, os trabalhos têm um fundo empírico, ou seja, uma aplicabilidade no mercado, diferente do mestrado acadêmico, que pode um trabalho de conclusão de curso ser mais teórico do que aqui no mestrado acadêmico, no mestrado profissional. Então o que diferencia é a aplicação deles, dos cursos. É a aplicabilidade, não é a aplicação do curso, mas sim a aplicabilidade dos trabalhos em sala de aula. Nós temos uma visão empírica no mestrado profissional. Essa é a diferença, né? Nós temos um objetivo empírico, nós temos um problema empírico, que no mestrado acadêmico você pode ter um problema teórico. Aqui nós precisamos ter um problema empírico, um problema que tem uma aplicabilidade no mercado, né? Um problema de trabalho de conclusão, um problema de dissertação, um problema de trabalho de final de disciplina. Vamos falar de crise agora, vamos falar de assuntos legais. A gente vive não só no Brasil, mas acho que ao redor do mundo, uma crise econômica muito forte. Como é que você acha, como é que você acredita que os grandes administradores e também esse pessoal que está começando agora pode vencer isso e tirar algum proveito, alguma vantagem disso tudo? As crises são momentos difíceis para as organizações, para as pessoas, porém, é sempre uma grande oportunidade de crescer, né? Então, o profissional que neste momento que nós estamos passando, que é um momento difícil para as empresas e também para as pessoas, buscam parar, refletir, acredito que podem tirar boas oportunidades deste momento. E fazer um mestrado profissional que tenha esse aspecto de análise do mercado, análise empírica, eu acredito que é uma grande chance dos executivos estarem refletindo seus problemas organizacionais, terem esse tempo de reflexão para poder realmente tirar algum proveito deste momento. Tem mais alguma coisa que você queira fazer ainda ou não? De profissionalmente? Muito. Tipo o quê? Sempre, nós temos sempre novos desafios, são o que move a gente. Então é importante a gente estar aberto para todas as novas oportunidades e sempre desafios, acho que essa é a questão. Buscar novos desafios, sempre. Então é isso aí, muito obrigado, a sua presença enobreceu o nosso programa. Obrigada a vocês. Muito sucesso com o curso e muito bacana, vale a pena. Então, quem estiver interessado, por favor, né, o site da Univale, univale.br, curso de mestrado profissional em administração. Eu recebi aqui a Dinorá Floriani, muito obrigado, me deu um beijinho aqui, ó, tá bom? Obrigada, querido. E o Cafezinho 2 está terminando, você pode ir lá na nossa página no Facebook, é facebook.com/Cafezinho2TV, também tem todos os programas do youtube.com/Cafezinho2, a gente volta semana que vem. Muito obrigado pela paciência, pela audiência e aquele tchim-tchim. Viva as grandes empresas!